Vamos então continuar a nossa breve revisão, agora passando para Física de décimo. Física de décimo está subdividida em 3 grandes temas, todos à volta da energia, que é mecânica, eletricidade e termodinâmica. Mais uma vez, eu não vou fazer uma revisão muito aprofundada, especialmente em termos de mecânica. Vocês já trabalharam imenso os conceitos ao fazer os exercícios de exame, portanto não vale a pena estarmos a insistir muito. No entanto, eu só queria relembrar aqui só um bocadinho em termos da colocação das forças, porque isso foi saindo, mas vocês entretanto vão sempre consultando depois as resoluções e eu fico sempre com receio que às vezes tenha falhado alguma coisa. Vamos pensar só aqui no movimento horizontal, ou seja, vamos imaginar que o deslocamento é feito neste sentido. Então significa que sobre este corpo, e vamos aplicar aqui uma força F com uma direção que não é a direção horizontal, por isso não está na sua direção, digamos, máxima. Então significa que esta força F pode ser decomposta em duas forças, ou seja, uma força que vai ter o sentido do deslocamento, que é chamada força X, também conhecida como força eficaz, e depois temos a componente Y da força. Ora bem, este é o ângulo que a força efetua com o sentido da força F efetua com o sentido de deslocamento. Então significa que relativamente aqui a esta força eu podia calcular o trabalho realizado pela força F, ok? Como sendo em sua intensidade, o seu deslocamento e o cosseno que essa força efetua com o sentido do deslocamento, ok? Ou então também podia calcular o trabalho realizado pela força como sendo o trabalho realizado pela componente X da força mais o trabalho realizado pela componente Y da força. Porque neste caso o trabalho da componente X vai ser a sua intensidade, que nós já vamos ver como calcular, o deslocamento vezes o cosseno de zero, porque ela está com a mesma direção e o mesmo sentido que o do deslocamento, ok? Estão paralelos. E depois aqui ficava a força Y vezes o deslocamento vezes o cosseno de 90, porque neste caso a força Y está perpendicular à direção do deslocamento. Então significa que acaba por ser a componente x vezes d vezes 1 mais a f de y vezes d vezes 0. Ou seja, acaba só a ser f de x vezes d. E agora parece que deu diferente, não é? Por isso, isto não parece ser igual a isto. Mas não esquecer que agora eu vou ter que explicar que para calcular, olhando ali para aquele triângulo, não é? Portanto, se eu passar o triângulo para aqui, portanto, olhando aqui para o triângulo, isto é o F, este é o F de X, este é o F de Y. Ou seja, o F de X é o cateto adjacente, o F de Y é o cateto oposto e o F é a hipotenusa. Então significa que seno de θ seria F de Y sobre F, se eu quisesse determinar a sua intensidade. Atenção que a intensidade da componente Y pode me interessar, está bem? Ou seja, o seu trabalho é que é zero. E depois, o cosseno de θ era f de x sobre f, ou seja, dá f de x, e aqui fica f vezes cosseno de θ. Então, voltando aqui e substituindo o f de x, fica f vezes cosseno de θ vezes d. E organizando aqui um bocadinho as coisas, fica então f vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Por isso, dava exatamente igual, podemos fazer das duas formas, ok? Agora, se continuamos aqui a ver que forças estão a ser colocadas nesta caixa, portanto, eu depois agora também posso desenhar o peso, só que agora tenham cuidado que se eu quiser desenhar o peso, eu vou desenhar, portanto, vou desenhar aqui o vetor, mas ao desenhar a seguir a normal, e vocês têm muito por hábito desenhar logo a normal com o mesmo tamanho do peso, mas atenção que eu tenho que ter em consideração que se o deslocamento vai ser feito na horizontal, ou seja, se o meu objetivo é deslocar a caixa neste sentido, ok? Significa que eu não quero nem que ela suba, ok? Nem que ela desça. Então, significa que a soma de todas as forças que estão, no fundo, na direção vertical, vai ter que dar igual a zero. Então, significa que eu, ao desenhar aqui, ou seja, este peso, ok? Tenho só esta
força para baixo, mas para cima já tenho aqui a componente y da força F. Logo, no fundo, vai ser a normal mais a componente y, que vai ter a mesma intensidade que o peso. Então, no fundo, eu tenho que desenhar aqui um vetor normal que depois, somado à força y, dê o tamanho que está para o peso. Tá bem? Eu não estou a fazer isto muito rigoroso, não tenho régua, mas seria essa a ideia. Por isso, no fundo, o que eu estou a afirmar, tá bem, é que o peso, enquanto intensidade, o peso vai ser igual à soma da normal mais a componente y, ok? Isso pode ser às vezes importante para alguns exercícios de escolha múltipla. Ok, agora nós também temos o trabalho realizado pelo peso na subida e na descida, ou seja, quando ele se encontra em queda livre. Isso significa que, por exemplo, vou desenhar aqui. Ou seja, vamos imaginar que temos aqui um corpo, ok, que está a subir. Então, neste caso, na subida, o peso, ou seja, no fundo eu estou a afirmar, vamos ver, que a direção do sentido do deslocamento é assim, está bem? Então, neste caso, ao fazer o trabalho realizado pelo peso, o peso podem fazer de duas maneiras, como eu vou explicar. Ou seja, isto seria o sentido, ou seja, no fundo, o vetor gravidade, não é? Portanto, nós sabemos que a gravidade aponta sempre para baixo. Então, significa que, neste caso, ao realizar o trabalho realizado, ao calcular, portanto, o peso enquanto força é sempre massa vezes a gravidade. Pronto. Agora, quando eu for calcular o trabalho realizado pelo peso, seria peso vezes a distância percorrida vezes o cosseno de 180, porque neste caso o peso vai estar para baixo. Ou seja, ficava massa vezes a gravidade vezes o deslocamento vezes menos 1, ou seja, fica menos mg, e até posso pôr que é a altura, também se imaginarem que estamos a falar que isto era a altura inicial, que era 0, ok? E depois, quando chega ao topo, será o máximo que vai percorrer, que corresponde à altura. Na descida, o trabalho realizado pelo peso já vai ser positivo, porque estaria, ou seja, se eu puser o referencial orientado para baixo, ou seja, que é o sentido nesse caso do movimento, o trabalho realizado pelo peso já vai ser positivo. Então, no fundo, por isso é que o trabalho realizado pelo peso, vocês podem dizer que é o simétrico da variação de energia potencial gravítica, porque, por exemplo, neste caso, ele ficava menos massa vezes a gravidade, a altura final menos a altura inicial, que seria menos massa vezes a gravidade, e aqui vamos dizer que era H e aqui era 0, está bem? Já agora que estamos a falar aqui de relações, não esquecer também o teorema da energia cinética, muito utilizado, da energia cinética, que nos diz que o trabalho da resultante das forças que atuam no bloco ou no corpo é igual à variação de energia cinética. Tá bem? No plano inclinado, agora vamos lá desenhar. Desculpem. Num plano inclinado, se eu colocar aqui um bloco, se calhar vou fazer com... Okay. Atenção que eu estou a assumir que não há forças de atrito, tá bem? Portanto, eu estou-me a centrar só no trabalho realizado pelo peso. Para desenhar o peso, vocês têm que o desenhar sempre paralelamente à altura, ok? Então, este é o peso. Depois, há o componente y do peso, ok? E eu vou ter que... Eu queria escrever aqui qualquer coisita, desculpem, eu vou ter que voltar a colocar... Deixem-me só, eu vou voltar a desenhar porque eu vou querer colocar ali o ângulo e depois não se vai perceber. Ok, vou por aqui P daqui mais pequenino. E agora aqui isto seria a componente X do peso. Pronto. O que é que isso significa? Que a componente X do peso, ou seja, por exemplo, se for na subida, não é? Ela vai estar contrária ao movimento, não é? Se for na descida, ela vai estar no sentido do movimento. Pronto. Vai bater certo com a questão de que na subida o trabalho realizado pelo peso é resistente, na descida o trabalho é potente, está bem? Agora, se eu quiser aqui também determinar a componente
destas forças. Atenção que este ângulo aqui dentro, ok, é que é igual a este ângulo aqui, está bem? Por isso, este é θ. Então significa que o P de x vai estar então no cateto oposto, então podemos dizer que P de x é peso seno de θ e P de y em termos de intensidade é P cosseno de θ. Ok, neste caso, não havendo atuação mais nenhuma força, a normal estaria exatamente na mesma direção que a PY e vai ter exatamente a mesma intensidade, está bem? A intensidade da normal é igual à intensidade da PY. Se pedir para caracterizar a força normal, não se esqueçam que essa é a força que, neste caso, a superfície exerce sobre o bloco. Se pedir para caracterizar uma força gravítica, a força gravítica é a força que a Terra exerce sobre o bloco. Ok, mais coisas aqui. Aqui também podem continuar a aplicar que o trabalho realizado pelo peso é igual à variação da energia potencial gravítica. E se quiserem aqui, eu acho que aqui não tenho assim mais nada para vos explicar, portanto, acho que... o trabalho das forças não conservativas, já me esqueci. Relativamente ao trabalho das forças não conservativas, não se esqueçam que é sempre igual à variação de energia mecânica, porque, no fundo, quando nós dizemos que só há, ou seja, que só as forças... Ora bem, atenção que a atuação de forças não conservativas podem ter forças não conservativas que não realizem trabalho. Por exemplo, a normal é uma força não conservativa, mas que não realiza trabalho. Mas por essa razão, ou seja, quando nós dizemos que só há atuação de forças conservativas, é quando só as forças conservativas é que realizam trabalho. Então, nesse caso, quando só há atuação de forças conservativas, nós dizemos que a variação de energia mecânica é zero, ou seja, a energia mecânica mantém-se constante. Mas, no fundo, a variação de energia mecânica acaba por ser o nosso ponto de equilíbrio, não é? Ou seja, é a partir dela que eu percebo, ok, se a variação de energia mecânica é zero, então o trabalho realizado pelas forças não conservativas, ok, não tem qualquer efeito, é zero. Se a variação de energia mecânica for positiva, é porque o sistema está a receber energia, então significa que está a haver a atuação de forças para além, por exemplo, do peso ou da normal, e quando, sendo que o peso, considerando aqui como peso como sendo força conservativa, e depois, quando o sistema perde energia, significa que há atuação de forças dissipativas. Não esquecer aqui que também muitas vezes pede o cálculo da energia dissipada. A energia dissipada é o módulo da variação de energia mecânica. Se pedir a percentagem da energia dissipada, fazem energia dissipada a dividir por energia mecânica inicial vezes 100%. Aqui também, às vezes, pede para trabalhar, porque vocês estão a trabalhar aqui o conceito de energia associada ao trabalho, por isso muitas vezes fala aqui na potência, por exemplo, do motor, mas vocês não se esqueçam que a potência, não é? Pode ser igual à energia por intervalo de tempo. E se o trabalho é energia, então vocês acabam por poder substituir a energia pelo trabalho realizado, por exemplo, pela resultante das forças por intervalo de tempo, está bem? Aqui também podem analisar o rendimento, no sentido em que, por exemplo, a energia que foi transferida por um motor pode não ter sido utilizada toda para o movimento, ok? Por isso também pode ser aqui trabalhado este conceito. Ok, acho que de mecânica essencialmente é isto, claro que isto depois tem que aplicar nos exercícios, está bem? Na parte da eletricidade eu também não vou falar muita coisa, porque, pronto, nós já fizemos muitos exercícios. Só porque esse conceito saiu, relembro que quando diz que um condutor saiu, já não sei em qual exame, mas houve um exercício que entretanto me pediram esta semana, mas quando diz que um condutor é óhmico, houve algumas dúvidas em relação a este conceito, mas um condutor ser óhmico significa que a resistência, que é sempre calculada fazendo uso sobre I, ou seja, este valor tem que ser sempre constante, está bem? Então vocês podem assumir que, alterando a tensão e a corrente, o valor da resistência manteve-se igual. Relativamente a fórmulas, vocês têm que saber caracterizar em termos de, por exemplo, se tiverem um circuito com os componentes montados só em série, ok? Depois em paralelo ou misto.
Eu sei que ainda há muitas dúvidas em relação a esta parte, tenham alguma paciência, está bem, eu sei, mas essencialmente fixem a questão das relações. Por exemplo, eu vou fazer aqui um circuito muito pobrezinho, mas pronto. Então imaginem que tem aqui uma resistência em série com outra resistência, está bem? Vamos por aqui um amperímetro. Já agora, o amperímetro tem que ser sempre intercalado no circuito em série. Porquê? Porque o circuito, ou seja, a resistência tem uma baixíssima resistência. O amperímetro tem uma baixa resistência. Então significa que não interfere, não é? Ou seja, se olharem aqui para esta forma, já agora, se baixarem o valor da resistência, ou seja, no fundo, estão a facilitar a passagem da corrente elétrica. Já o voltímetro tem que ser instalado sempre em paralelo com aquilo que nós estamos a medir. Por exemplo, neste caso eu vou colocar aqui um voltímetro nos terminais da pilha. Porquê? Porque o voltímetro, ao contrário, ele tem uma elevada resistência, não é? Então, ao inserir no circuito, se vocês olharem aqui novamente para a fórmula, aumentando muito a resistência vai dificultar a passagem de corrente, está bem? Pronto, já pus aqui o meu esquema, esta é a minha resistência 1, esta é a minha resistência 2. Então o que é que vocês têm que saber aqui? Que relativamente à corrente, vamos imaginar, portanto, a corrente sai não é, da pilha, ela vai passar pelas duas resistências ao mesmo tempo e depois volta à pilha. Então significa que há só um caminho para a passagem da corrente elétrica. Ou seja, a corrente que passa no gerador é a corrente que passa em cada uma das resistências. Já em relação à tensão, o que é que acontece? Eu sei que vocês têm sempre muita dificuldade em ver a tensão, só que a tensão vocês têm que imaginar que era como se colocassem aqui um voltímetro nos terminais aqui desta ramificação, ok? E este voltímetro que vai estar exatamente em paralelo com este voltímetro, ok? E ele vai medir ao mesmo tempo as tensões da resistência 1 e da resistência 2. Atenção que se as duas resistências não forem iguais, então não podem subdividir, está bem? Mas podem então dizer que a tensão que vem do gerador é a soma das tensões que vão passar em cada uma das resistências. Agora, se tivermos aqui os componentes intercalados em paralelo, então vamos por aqui uma resistência, ok? Temos a resistência 1. Depois vamos por aqui outra resistência. Desculpem, eu demoro algum tempo a desenhar. Não tenho muito jeito para a coisa, mas a ideia é só para vocês terem desenhos muito melhores nos exames, está bem? Vamos imaginar, temos aqui o circuito, está bem? Pronto, aqui a pilha, não pus interruptor, vou deixar aqui um espacinho para desenhar o interruptor. Pronto, muito mal desenhado, mas pronto, desculpem, isto não vai ficar melhor, pronto. Também é só para vocês terem uma ideia, certeza que vocês fazem muito melhor no papel. Pronto, ok. Então, neste caso, vamos começar pela corrente, que eu acho que é mais fácil. A corrente que está a passar aqui no gerador, ok, o que é que vai acontecer? Ela vai chegar aqui e só vai conseguir, ou seja, ela vai ter que fazer isto, só que vem aqui outro bocado daqui deste lado e depois junta e volta para aqui. Então o que é que aconteceu aqui? A corrente que está a passar no circuito principal resulta da soma das correntes que estão a passar nas ramificações. Já a tensão, então, significa que eu, para medir a tensão que passa aqui neste circuito, teria que montar aqui um voltímetro, ok? Só que este voltímetro vai estar exatamente montado da mesma forma como estaria para aqui para este voltímetro. E por sua vez está exatamente montado da mesma maneira como faríamos aqui para este. Então significa que neste caso estes três componentes, ou seja, a tensão útil do gerador, vai ser igual à tensão que passa em cada uma das resistências. Agora, se o circuito for misto, agora vamos lá desenhar um circuito misto. Ora bem, se calhar eu vou já começar aqui. Então, um circuito misto, vamos colocar aqui uma resistência no circuito principal. Vamos subdividir aqui uma resistência, aqui outra resistência. Eu já tenho este resumo todo, também é só, pronto, já que não temos mais nada para fazer, não é, hoje, já que não vamos fazer exercícios, não vamos fazer nada, aproveitamos, fazendo aqui uns desenhos, pronto, e assim vocês também vão descontraindo, não é? Espero eu que esta pessoa fica muito relaxada. Ora bem,
Vamos pôr aqui o interruptor e aqui o amperímetro. Isto não devia estar assim desenhado, mas pronto. Ok. Então, neste caso, temos 3 resistências. Resistência 1, resistência 2, resistência 3. Este é que traz sempre alguns problemas. Vamos começar pela corrente. Ora bem, a corrente que está a atravessar no gerador vai ser a mesma que passa aqui, só que depois ela subdivide-se, porque tem aqui 2 caminhos, volta-se a juntar e tal. Então significa que a corrente que passa no gerador é a mesma que passa na resistência 1 e que resulta da soma das 2 correntes que passam nas ramificações. Agora vem o problema, que eu sei que é o que tem gerado muita confusão, que é a tensão. Porquê? Porque nós acabamos de dizer que a tensão, quando está em paralelo, era tudo igual, só que o que acontece? Tem aqui este grande problema, está bem? Que é esta resistência que está aqui. Então, o que é que vai acontecer? As duas que se encontram em paralelo vão continuar a ter exatamente a mesma tensão, só que já não vai ser igual à tensão do gerador por causa daquela resistência. Então, vocês dizem que a tensão que está no gerador, das duas, uma, ou vai resultar da soma da tensão que está na resistência 1 com a tensão que está na resistência 2, ou então vão explicar que, já que a tensão da 2 é igual à tensão da 3, então podem dizer que também resulta de fazer a tensão da 1 mais a tensão da 3. Ok. Em termos de fórmulas aqui, para além daquela que eu já coloquei lá em cima, da resistência ser igual a U sobre I, não se esqueçam também que tem a da potência, que é igual a U vezes I. Agora, se passarmos para o gerador, no gerador tem que saber a curva característica do gerador. Não esquecer que a curva característica, se pedir as características do gerador, o objetivo é vocês darem o valor da força eletromotriz e depois dar o valor da resistência interna. Atenção que na equação a resistência interna tem ali um sinal negativo, mas é por causa do declive. Ou seja, tem que saber que a força eletromotriz é a ordenada na origem da reta, enquanto que a resistência interna é o simétrico do declive. Portanto, o gráfico imaginem, vocês têm esse exercício, um exercício de exame em que foi necessário vocês obterem a curva característica do gerador, utilizando a calculadora gráfica. E aqui vocês têm que, ou seja, a curva característica aqui vai ser sempre a tensão, aqui vai ser sempre o I. Este valor aqui em cima representa sempre a força eletromotriz. Depois, através de 2 pontos, se fosse necessário, vocês conseguem, como na matemática, descobrir o declive. E este valor aqui, já agora, que é quando representa, quando a tensão é zero, já agora, que vocês podiam chegar aqui e substituir por zero, é uma situação em que ocorre curto-circuito. Se perguntar a corrente de curto-circuito, significa que tem que ir ali à fórmula, substituir o U por zero e descobrir a corrente. Se tratar de um gerador ideal, então significa que, em termos da curva característica, já agora, um gerador ideal, vocês dizem que a corrente é zero, não é? Então, a corrente é zero porque não tem resistência, então significa que, neste caso, não é que a corrente é zero, peço desculpa, a resistência interna é que é zero, então significa que a tensão é aproximadamente igual à força eletromotriz e este fica a curva característica de um gerador ideal. Para o gerador, vocês têm mais fórmulas, ou seja, têm a fórmula para o cálculo da potência dissipada, porque passa a ser resistência interna vezes I quadrado. Tem a fórmula para a potência útil, que é a mesma que vocês utilizam nos receptores, por exemplo, nas resistências. E tem a fórmula da potência total, que é força eletromotriz vezes a corrente. A partir de qualquer uma delas, podem calcular as energias, porque a energia é potência vezes intervalo de tempo. Por isso, energia dissipada, energia útil e energia total. Ok. Vou ter que ir buscar o carregador, mas vamos avançar para a termodinâmica. E na parte da termodinâmica vamos falar, ou seja, rapidamente também, ou seja, o que é que vocês têm que saber aqui? Que a transferência de energia sob a forma de calor pode ser feito através de 3 mecanismos, não é? Temos a radiação pode ocorrer com os corpos à distância, né? Temos, por exemplo, a radiação solar. Depois temos a condução e a convecção
em que necessita sempre que haja contacto entre os materiais, também tem que haver contacto. Mas, no caso da condução, ela pode ocorrer nos sólidos, nos líquidos ou nos gases, mas ocorre maioritariamente nos sólidos. Já a convecção ocorre só nos líquidos ou nos gases, ou seja, ocorre nos fluidos. Também os fluidos são líquidos ou gases, não ocorre nos sólidos. Porquê? Porque nas correntes, porque a convecção, como vocês sabem muito bem, ela está associada às chamadas correntes de convecção, e as correntes de convecção, elas estão relacionadas com a densidade da água, ou seja, a água fria vai subir, desculpem, a água quente vai subir, portanto, a água quente é caracterizada por ser uma água quente é caracterizada por ser uma água menos densa, por isso consegue ascender, subir, enquanto que a água fria é caracterizada por ser uma água mais densa, então, digamos assim, aqui um bocadinho mais pesada. E é com base nestas correntes de convecção que a convecção funciona, por isso tem que haver corrente, não é? A condução baseia-se no princípio em que o aquecimento é ser feito partícula a partícula, mas atenção que não há... ou seja, as partículas não há transporte de matéria, ou seja, a agitação é que vai sendo transmitida às partículas seguintes e vai fazer com que todo o sólido fique quente, ou seja, fique à mesma temperatura. Aqui, a este nível, vocês têm que saber o funcionamento dos painéis solares, dos coletores solares, também já falámos deles várias vezes. Aqui, tanto ao nível dos painéis como dos coletores, é importante vocês saberem a fórmula saber que está no formulário, mas saber aplicar corretamente a fórmula dos coletes, deixa-me só escrever aqui, a fórmula da irradiância. Por favor, não se esqueçam que a fórmula da irradiância é sempre potência total por área, está bem? Aqui é sempre potência total. Depois, através da fórmula do rendimento, vocês conseguem descobrir a potência útil, está bem? E se depois o objetivo for utilizar a energia para o aquecimento da água, por exemplo, ao nível do coletor solar, então depois vocês podem calcular a energia útil, fazendo potência útil vezes intervalo de tempo, e depois ainda podem utilizar a energia útil como sendo massa vezes a capacidade térmica mássica vezes variação de temperatura. No processo ao contrário, que muitas vezes acontece, ou seja, diz-nos que a água sofreu uma dada variação de temperatura, vocês veem ao contrário também. A partir da energia útil, descobrem a potência útil, a partir da potência útil descobrem a potência total e, por exemplo, a partir da potência total podem chegar à área. Exercícios muito engraçados aqui. Os painéis solares não há muito mais a dizer, portanto, elas são constituídas por células fotoelétricas que têm a capacidade de converter a radiação solar em energia elétrica. No entanto, têm ainda um baixo rendimento. Os coletores solares, ora bem, os coletores solares, eles são constituídos aqui em cima por uma placa transparente. Essa placa vai permitir a transferência do calor, ou seja, da radiação para dentro. Depois lá dentro ele vai ser constituída por uma placa metálica por ser um bom condutor térmico e escura, ou seja, para absorver bem o calor e não o deixar sair. E depois, pegado mesmo à placa, vão ter aqui uns tubos. E este tubo é o que vai basear-se, ou seja, vocês vão ter aqui o reservatório em cima. A entrada da água, como nós vimos, é feita pela parte de baixo do reservatório, porque a água vem fria, ou seja, a água fria vem por baixo. Ela vai entrar, vai aquecer e ao aquecer fica menos densa e volta a entrar dentro do reservatório. Por isso a água fria entra por baixo, a água quente sai por cima. Mais coisas aqui que é necessário vocês saberem. Portanto, aqui no coletor solar há os 3 mecanismos de transferência de calor, ou seja, há a radiação, há a condução e a convecção. Portanto, a radiação está relacionada com a transferência de energia, não é? Diretamente para o painel. Depois temos a condução, quando é a transferência da radiação
para os tubos, e depois vamos ter a convecção, que já é dentro do próprio tubo, que é para permitir o aquecimento da água. Pronto. Desculpem que eu estou a pôr isto a carregar, a ver se consigo antes que desligue. Continuando. Continuando, penso... continuando aqui, penso que assim não há aqui muito mais, pronto, convém saberem como é que é a construção do coletor, isso também já saiu num exame. E agora, finalizando aqui um bocadinho a matéria, até porque eu já comecei a falar aqui desta formulazinha, então o que é necessário saber aqui? Precisamos de saber que durante o processo de aquecimento da água, portanto, ou seja, vamos imaginar que vocês têm um cubo de gelo, ok? Vocês têm aqui um cubo de gelo que se encontra a uma temperatura inicial de menos 5 graus, ok? E vocês querem saber qual é a energia total que é necessária fornecer a este cubo para fazer com que a sua temperatura final, portanto, eu quero saber qual é a energia para que a sua temperatura final seja de 20 graus, ok? Portanto, então vamos lá, eu costumo, e vocês sabem isso, eu desenho sempre aqui um gráficozinho, que é para me orientar. E porquê? Porque eu gosto de ver as energias que vão ser necessárias, ou seja, nós vamos começar aqui a uma temperatura de menos 5 graus Celsius e vamos querer passar para uma temperatura de 20 graus Celsius. Isto aqui representa a temperatura, isto representa a energia. Então significa que nós vamos ter que ceder aqui uma energia e como estamos a trabalhar com água, nós sabemos que ela funde a uma temperatura de 0 graus, por isso é que vamos ter que ir primeiro até ao 0. Depois, que é o que vocês normalmente se esquecem, há necessidade de haver aqui uma mudança de estado físico, porque ele estava no estado sólido e vai ter que passar para o estado líquido. E só depois é que vai subir para os 20 graus, ok? Por isso há aqui uma série de energias envolvidas. Na verdade, há 3 energias envolvidas. E estas energias são calculadas de maneira diferente, ou seja, para conseguir com que ele chegue à temperatura de 20, então eu vou precisar aqui destas 3. A energia 1 corresponde à massa, ou seja, precisava de saber a massa do gelo, precisava de saber a capacidade térmica mássica do gelo e precisava de saber a temperatura, aqui é a variação de temperatura, que era 0, menos 5. Depois, para a segunda energia, eu vou precisar na mesma da massa do gelo, vezes, só que lembram-se que nesta parte toda a energia está a ser aproveitada para a quebra das ligações, ou seja, o que está aqui a ser envolvido não é não é a agitação das partículas, porque no aumento da temperatura há aumento da agitação das partículas, ou seja, daí está justificado, não é? Portanto, a agitação das partículas contribui para o aumento da temperatura. Mas na mudança de estado físico, o que eu quero é quebrar ligações para conseguir passar do estado sólido ao líquido. E isso tem que ser feito, ou seja, as transições de estado físico, a temperatura mantém-se constante, mas a transferência de energia não termina. Ou seja, essa transferência de energia vai ser utilizada como energia potencial. Então daí que vocês utilizam este conceito de variação de entalpia de fusão, que vai-vos ser dada ou vai-vos ser pedida para ser calculada. Depois aqui, a terceira energia é a massa ou seja, o gelo já está em água, não é? Portanto, mas todas as massas vão ser exatamente iguais, esse só mudou de estado físico. É a massa do gelo, a capacidade térmica mássica da água líquida que vocês têm no formulário e depois faziam aqui 20 menos 0. A soma destas 3 energias é que seria a energia total necessária a fornecer a esta massa de gelo para que ela conseguisse atingir os 20 graus. Só que às vezes isto é feito, ou seja, esta transferência de energia é feita, por exemplo, vamos imaginar, eu tinha um recipiente com água quente, ok? Então vamos imaginar, eu tenho aqui água que está a uma temperatura de 30 graus, ok? E vou colocar lá dentro o cubo de gelo, ok? E o cubo de gelo está então àquela temperatura de menos 5. Então nós queremos saber, vamos imaginar que eu queria saber qual era a temperatura de equilíbrio. Isso já aconteceu em muitos exercícios e normalmente diz assim, considera que o sistema é isolado. Então, se o sistema for isolado, significa que nós estamos a considerar que as transferências de energia são todas lá dentro do sistema. Ou seja, a variação de energia interna é 0.
Porque a variação de energia interna, ela contém nela as transferências que são feitas sob a forma de trabalho, de calor para o exterior e para o interior do sistema. E se não houver essas transferências de energia, fica tudo lá dentro do sistema. Por isso a variação de energia interna é zero. Só que agora nós temos que pensar o seguinte: a água é que está a uma maior temperatura e de forma espontânea a transferência de energia é feita do corpo a maior temperatura para o corpo a menor temperatura. Então a transferência de energia vai ser feita assim, ou seja, a energia cedida pela água mais, ou seja, no fundo, mais a energia que vai ser recebida pelo gelo vai ser igual a zero. Então significa que vocês aqui o que é que iam precisar? Ok, da massa da água, iam precisar da capacidade térmica máxima da água líquida, que está no formulário, vão precisar a temperatura final, era o que nós eventualmente queríamos descobrir, e tínhamos a temperatura inicial. Depois precisavam da massa de gelo, da capacidade térmica, e agora aqui eu vou passar para baixo porque eu faço a letra sempre muito grande, né? Ou se calhar vou arrastar aqui. Só que agora é aqui que normalmente vocês falham, porque depois metem, ok, mas a energia recebida pelo gelo, ok, agora vamos pensar nela. É aqui que eu volto sempre, eu sei que sou um bocado chata com isto, mas lá volto eu sempre ao gráfico e penso, pois, mas o gelo está a uma temperatura de menos 5. Então ele vai ter que receber energia, ok, para aumentar a sua temperatura. Depois vai ter que receber energia para a sua mudança de estado físico. E eventualmente depois vai entrar aqui em equilíbrio térmico a uma temperatura com a água. Portanto, significa que provavelmente esta energia tinha que ser a massa de gelo, ok? Portanto, esta toda, ok? Esta aqui, claro que eles têm que vos dar a indicação, por exemplo, que a temperatura final será superior a zero, para vocês saberem que vão precisar de calcular estas energias. Então é a massa de gelo, seria a capacidade térmica máxima do gelo, vezes 0 menos 5, portanto, vocês para isto teriam tudo. Depois era massa de gelo vezes a variação de entalpia de fusão, que também teriam tudo. E depois era aqui a parte em que já era a massa do gelo na forma de água. Atenção que não é esta água, está bem? Portanto, é a massa do gelo que passou a água, ok? Vezes a capacidade térmica máxima da água, vezes então depois a temperatura final menos zero. Tá bem? Por isso tem que ter aqui algum cuidado, porque na mudança do estado, ou seja, quando eu tenho, se eles não forem ambos... ou seja, se não forem ambas à água, ou se já não tiverem acima de zero, vai haver aqui várias energias envolvidas neste processo de transferência, está bem? Ok, para terminar aqui a parte da termodinâmica, tem as 3 leis da termodinâmica. A lei 0 da termodinâmica diz-nos que se eu tiver um corpo A, ou seja, se o corpo A está em equilíbrio térmico com o C, ok? E se o corpo C está em equilíbrio térmico com o B, então o A também está em equilíbrio térmico com o B, ok? Portanto, lei 0. Depois da termodinâmica. Depois tem a lei... Eu começo com uma letra bonita, mas depois... depois temos a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica tem saído alguns exercícios até de escolha múltipla. É a ideia que nos diz, ou seja, eu tenho um sistema, ok? E este sistema fez sobre as vizinhanças, ou seja, trabalho. Ok? Então, mas vamos imaginar que fez trabalho menos 10 Joule. Mas ela recebe das vizinhanças calor de valor 20 Joule. Então, para calcularmos a variação final do sistema, nós temos que fazer calor mais trabalho. Então, a variação de energia interna vai ficar mais 20, depois mais menos 10. Por isso, no final, a variação de energia interna do sistema é 10 Joule. Foi um balanço positivo. Esta fórmula está associada à primeira lei da termodinâmica. Depois, a que não sei tanto é a segunda lei da termodinâmica. Não sei tanto no sentido da aplicação, mas a ideia de que os processos que ocorrem de forma espontânea na natureza ocorrem sempre com degradação de energia, ou seja, há sempre dissipação. Porque vocês têm que perceber que se vocês tiverem uma máquina, ok? E essa máquina efetua trabalho sobre algo, e esta máquina, se for uma máquina quente, apesar do nosso objetivo é realizar trabalho, ela vai acabar por, como ela está quente, não é? Ela vai naturalmente dissipar energia para as vizinhanças.
que é o que nós chamamos de dissipar para a fonte que está fria, porque isso é um processo natural. Se está quente, ela vai tentar aquecer o que está à volta. Então, neste caso, o rendimento da máquina era, no fundo, o trabalho que ela iria efetuar a dividir pelo valor da fonte total quente, está bem? Vezes 100. Portanto, isto é só uma aplicação do conceito de energia. Ok, terminamos aqui a revisão de física de 10º, vamos passar para 11º.